Índios brasileiros organizam manifestação na Corte Interamericana de Direitos Humanos. OTAN discute a desocupação do Afeganistão. Ataque à Síria provoca crise no Conselho de Segurança. A TV Sono começa agora. Nesta edição da TV ONU, você vai conferir as principais informações referentes aos organismos internacionais. E na manhã desta quinta-feira, uma manifestação indígena ocorreu durante o julgamento do caso Belo Monte, na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Confira na reportagem da enviada especial a São José, Larissa Feitosa. Muita atenção na sessão da Corte Interamericana de Direitos Humanos na manhã de hoje. Representantes do Estado brasileiro e defensores dos grupos afetados pela construção da hidrelétrica de Belo Monte debateram sobre a legalidade do projeto. A Defensoria dos Moradores Locais afirmou que havia total desrespeito aos direitos humanos, tanto pelas forças oficiais como pela construtora da usina. Os advogados também afirmam que os índios serão prejudicados pela invasão de seus territórios e os agricultores locais pela perda de seus territórios de cultivo e, consequentemente, de suas condições de trabalho. O advogado que defende a construção da hidrelétrica de Belo Monte afirma que as consequências serão leves e que o governo leva em conta os direitos dos cidadãos brasileiros. A usina de Belo Monte não vai afetar nenhuma área indígena. Ela é uma inovação tecnológica, ela não precisa de um grande reservatório para funcionar. O reservatório dela é a fio d'água, ou seja, é o menor reservatório possível, é praticamente somente o curso do rio. A área afetada, que de fato vai ser alagada, são só 240 quilômetros quadrados. A advogada de acusação argumenta, no entanto, que os afetados não estão sendo ouvidos. Segundo ela, a situação dos moradores é colocada abaixo da questão da usina e tida como menos importante. Ela defende ainda que não pode haver crescimento econômico sem crescimento social. Os agentes do Estado, eles alegam que por não alagar as terras indígenas, a usina de Belo Monte, ela não será prejudicial às tribos. Entretanto, qualquer modificação no meio ambiente traz repercussões. E mesmo que as terras onde eles moram hoje não sejam alagadas, elas serão sim prejudicadas. O julgamento ficou ainda mais tenso após uma manifestação indígena durante a sessão. Nós estaremos reconhecidos aqui, sim. Nós estaremos reconhecidos. Nós, os indígenas de Belo Monte, estamos aqui para ouvidos. Nós sabemos que os direitos não protegem a quem dorme. E nós, indígenas de Belo Monte, não iremos dormir. Internacional que não é cumprida e os senhores estão descumprindo jurisdição internacional. Após a manifestação, os representantes do Estado brasileiro disseram que se sentiam inseguros dentro da sala onde o julgamento acontecia, acusando a outra parte de estar envolvida e defender o direito dos grupos de se manifestar. Não foi uma manifestação, foi um ato agressivo, foi um ato hostil a todos aqueles que estavam ali dentro, aos agentes do Estado, aos senhores juízes, um ato hostil ao próprio Estatuto da Corte. Uma corte e um tribunal, ele não pode trabalhar sob pressão política, ele deve ter calma para analisar as questões de fato, analisar as questões de direito. O que houve foi o uso da violência para impor uma vontade política. A Defensoria dos Moradores de Belo Monte negou qualquer responsabilidade pela manifestação. Foi um ato de desespero das comunidades indígenas que nada teve em relação com os representantes das vítimas, e essa situação de desespero foi motivada pela falta de informação que está sendo passada no Brasil. A população do Brasil, a população civil do Brasil não está tendo acesso às informações do que realmente está ocorrendo nas obras da usina hidrelétrica de Belo Monte. A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, debateu hoje a melhor forma de realizar a retirada de tropas militares do Afeganistão, prevista para ser concluída em 2014. Investimentos em diversos setores do país também entraram em pauta na discussão do comitê. Veja na reportagem de Camille Tavares. Os representantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte estiveram novamente reunidos hoje em Cabul, desta vez para iniciar o debate sobre a retirada de suas tropas militares do Afeganistão. A maioria dos países da OTAN é a favor da desocupação até 2014, como já havia sido acordado.
O que a gente trabalha no Afeganistão é para cumprir o que foi acordado. O Afeganistão investe o que prometeu, aumenta assim, os seus investimentos na capacitação dos esforços nacionais e quer ver as outras partes também cumprindo com a sua parte dentro do acordo. Se o prazo é 2014, então que se faça em 2014. Entre as questões debatidas na sessão de hoje, está dos investimentos já feitos no Afeganistão e os que ainda serão realizados. Alguns países se mostraram favoráveis a uma ajuda humanitária com verba da OTAN, enquanto outros se opõem a esse financiamento e são a favor apenas do uso do orçamento disponível para as questões já acordadas, as de caráter militar. Na reunião, vários países estão se disponibilizando a dar essa ajuda humanitária para o Afeganistão, que é ótimo, e espero que nós cheguemos num consenso de como prover essa ajuda humanitária, se através desse orçamento já delimitado, porque eu não sei se pode realmente, ou se através da OTAN, mas por outros meios. A OTAN mandava esse dinheiro para organizações internacionais já existentes, organizações ligadas à ONU, que já existem e que podem direcionar esse dinheiro para uma maior ajuda para o Afeganistão. A OTAN é uma organização prioritariamente militar. Então, já foi acertado no Resolute Support por todos os países e acordado que os 4 bilhões do orçamento seriam destinados para a segurança do Afeganistão. Então, a OTAN não tem capacidade, não tem mais orçamento para suportar as ações humanitárias. Então, os países teriam que fornecer ainda mais dinheiro, o que no período de crise ainda é muito complicado. Então, sim, a Espanha defende a prioridade da segurança do Afeganistão. Já no final da tarde, a reunião foi interrompida pelo secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, que informou aos membros da OTAN que Estados Unidos e França realizaram um ataque aéreo a território sírio. Na condição de representante das Nações Unidas, do Comunismo Internacional, eu venho trazer-lhes uma questão premente para a comunidade internacional e para a diplomacia, a situação que começou ontem à noite na Síria. Conforme os senhores podem ter acompanhado no jornal New York Times, ontem, às 19 horas, destroyers americanos e forças francesas lançaram um ataque ao território sírio. A situação no território sírio já era de muita preocupação, especialmente para as Nações Unidas. A situação humanitária lá é crítica e agora também temos um cenário que envolve a comunidade internacional do ponto de vista militar. Os chefes de Estado tentaram, então, entrar em consenso sobre quais atitudes deverão ser tomadas para evitar mais bombardeios e uma possível guerra. A República Italiana está muito chateada, está muito ressentida da maneira, assim como toda a OTAN está ressentida da maneira como a delegação dos Estados Unidos e da França agiram sem consentimento de nenhuma outra. Essa é uma questão que deve ser analisada muito a fundo para que não volte a acontecer. Em compensação, uma punição nesse tipo de ação, nesse momento, agravaria ainda mais o conflito. A Turquia é um país que tem uma tradição longeva de diplomacia. Então, nós sempre estamos hesitantes com soluções armadas. No entanto, tendo em vista que o conflito sírio se espalhou para toda a região, inclusive a Turquia tem sido atingida diretamente no seu território por uma entrada excessiva de refugiados, inclusive não só de refugiados, mas rápido de pilotos de nossas Forças Armadas, entendemos, apesar de não termos corroborado, com a ação militar norte-americana. E nós gostaríamos de deixar registrado que estamos muito felizes com o posicionamento da OTAN, na reunião da OTAN do dia de hoje, que se preocupou não só em seguir o seu regimento, que é de sua obrigação, de se posicionar e de responder a uma ameaça militar, mas também propôs, demonstrando a sua boa-fé, uma conferência de paz a ser realizada tão logo possível. Os Estados Unidos e a França atacam a Síria e geram crise no Comitê de Segurança. O representante do governo sírio acredita que a postura dos países foi precipitada. Confira a matéria do repórter Bruno Melgaço. Após bombardeio americano e francês na Síria, o Conselho de Segurança entrou em crise. O ataque ocorreu na noite de sexta-feira e a justificativa dos agressores é de que a Síria teria armas químicas. O delegado sírio afirmou que seu país está passando por uma crise interna devido a ataques de terroristas e grupos rebeldes. Ele disse também que o ataque dos dois países foi uma atitude precipitada e que não era necessária para resolver a situação. Dos Estados Unidos, nós não duvidamos de mais nada. Depois desse ato, tudo é possível.
E eu creio que, em primeiro lugar, vai ser a destruição completa do meu país e total instabilidade na região. Oramos por Allah para que não haja nenhuma maior repercussão, mas certamente algo de pior vai vir. Os delegados dos Estados Unidos da América têm consciência de que sua insistência em atacar a Síria pode gerar um conflito mundial. Isso devido à inexistência de uma resolução durante o Conselho e até o fim da crise. Em adição, a sessão gerou uma polarização nos argumentos e ficou claro uma tendência da China e Rússia em defender a nação síria das outras potências militares. 2 membros permanentes, como você bem falou, e o convidado, né, que foi a delegação da Síria, e todos os outros países. Não apenas Reino Unido e Estados Unidos consideraram ofensivas as ações feitas, perpetuadas pelo governo. Desde 2011 esse problema se arrasta e apenas pela ação incisiva da China e da Federação Russa é que nós não conseguimos chegar numa solução pacífica. Nações como China, Rússia e Síria afirmaram que não haviam provas suficientes para alegar que o governo da Síria estivesse produzindo armas químicas e atacando sua população. Mesmo assim, países como Estados Unidos, França e Reino Unido continuaram querendo intervir nos conflitos internos da Síria. Dessa forma, o comitê acabou não chegando a nenhuma resolução. É preciso ainda lembrar que a Síria firmou no dia 12 de setembro o compromisso de atender à legislação internacional sobre a produção e uso de armas químicas. Sendo assim, o argumento é de que não houve tempo mínimo suficiente para tomar alguma medida antes do ataque americano.